Então, o que é que significa realmente ter uma vida completa? Nesta nossa reflexão, vamos mergulhar na porção da Torá de Vaielés para explorar uma visão antiga, mas que continua incrivelmente atual, de uma vida em forma de círculo perfeito. E para começar, temos aqui uma afirmação com uma força imensa. Segundo a tradição, Moisés faleceu exatamente no dia em que fazia 120 anos. E foi por isso que ele declarou que os seus dias e anos estavam cumpridos, fechando um círculo de vida absolutamente perfeito. Ora, esta ideia de um círculo perfeito leva-nos, claro, a uma daquelas perguntas que nos acompanham desde sempre. O que é que faz, exatamente, com que uma vida seja considerada completa ou realizada? Será só uma questão de viver muitos anos? Ou há aqui algo mais profundo? E o que a tradição nos diz é que, para os justos, a vida não acaba assim, a meio de um pensamento ou a meio de um projeto. Cada ano é vivido em plenitude, e os 120 anos de Moisés são precisamente o símbolo disso. Uma vida inteira, completa, onde nenhum dia foi desperdiçado. Ok, então se a chave é completar os anos, temos que perceber o que é que significa um ano neste contexto. Porque não é só contar 365 dias no calendário, pois não? A própria palavra hebraica para ano revela-nos que o tempo não é visto como um círculo, mas sim como uma espiral. E é aqui que as coisas ficam mesmo fascinantes, porque a própria palavra hebraica para ano, Shana, carrega em si um paradoxo. Pensem nisto. A mesma palavra significa repetição e mudança. Como é que isto é possível? Como é que duas coisas opostas podem viver na mesma palavra? Bem, na verdade, este paradoxo reflete perfeitamente a nossa própria experiência de vida. Todos os anos nós repetimos ciclos, certo? Temos o ciclo físico, com o sol e as estações, e temos o ciclo espiritual, com as solenidades que nos fazem revisitar temas como a liberdade, a alegria ou a reverência. E é precisamente aqui que a magia acontece. É aqui que a mudança entra na repetição. Porque, apesar de revisitarmos as mesmas estações, os mesmos momentos, nós já não somos os mesmos. A vida, vista assim, não é um círculo, é uma espiral. Repetimos o caminho, sim, mas a cada volta estamos um degrau acima. Ok, então se cada um de nós está a subir nesta sua espiral de crescimento pessoal, como é que isso se relaciona com o mundo à nossa volta? E isto leva-nos a uma tensão clássica, o papel do indivíduo versus a força do coletivo. O grande modelo desta coragem, claro, é Abraão. A história conta que o mundo inteiro estava de um lado e ele do outro. A sua força não vinha do poder, mas da convicção. A prova de que um único indivíduo pode, de facto, mudar o mundo, ao nadar contra a corrente. Mas ter esta coragem individual não é tudo. Pensem numa lâmpada. Por mais potente que seja, não dá luz nenhuma se não estiver ligada à rede elétrica. Da mesma forma, o nosso propósito individual só se realiza em pleno quando nos conectamos a um coletivo. E aqui está o grande paradoxo do nosso propósito. Cada pessoa é uma unidade, é única, mas o seu impacto, a sua luz, só se perpetua no coletivo. O objetivo é sermos uma fonte de luz distinta, sim, mas que ao ligar-se à rede ajuda a iluminar e a dissipar uma escuridão muito maior. Pois bem, esta ideia de contribuirmos para algo muito maior do que nós levanta outra questão fundamental. Como é que nós, seres finitos, limitados, podemos sequer servir um propósito infinito? A resposta, surpreendentemente, está em abraçar as nossas próprias limitações. E para percebermos isto, há uma metáfora lindíssima numa cerimónia antiga que começa com uma pergunta um bocado estranha. O que é que um palco simples, de madeira, estava a fazer dentro do templo sagrado? Um lugar opulento, cheio de ouro? A resposta está toda no simbolismo, que é poderosíssimo. A madeira, simples, representa a nossa natureza, finita, humilde. Mas essa mesma madeira forma um palco elevado, que simboliza uma autoestima saudável, o nosso orgulho. E o ponto-chave. Onde é que está este palco? Está dentro do templo sagrado. A mensagem é claríssima. A nossa finitude torna-se a plataforma a partir da qual o nosso valor serve um propósito infinito. Portanto, viver uma vida com propósito, em espiral, servir o infinito, tudo isto nos leva a uma escolha final, a mais fundamental de todas. E essa escolha, como os textos nos lembram, não é sobre biologia. É uma escolha profundamente espiritual, a escolha de viver. E o que é estar vivo nesta perspectiva? É evoluir, é progredir, é estar em constante movimento. E estar morto? Não é o fim da respiração, é o fim do crescimento. É ficar fossilizado em vida. É tornarmos-nos um objeto inanimado
que só ocupa espaço. E talvez seja aqui que resida o segredo da imortalidade. A vida de uma pessoa não acaba, desde que a sua influência, o seu propósito, continue através de outros. É por isso que Moisés pôde morrer em paz. Ele sabia que a sua vida não estava só nele, mas naquilo que ele passou a Josué, o seu sucessor. E é assim que terminamos com este pensamento final, que é de uma força incrível. Procurar ativamente um sentido para a vida é, na verdade, a melhor maneira de nos prepararmos para a morte. Porque isso garante que a vida foi de facto uma escolha consciente.